Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma alegria tê-los conosco. Dando continuidade à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais políticos, os principais empresários e os principais profissionais do Ceará, todos eles vencedores das nossas promoções. Nessa cadeira aqui só sentam vencedores, porque para cá só vem quem ganha as nossas promoções. E hoje, no nosso programa de número 692, eu tenho a satisfação de receber aqui a doutora Lúcia Alcântara. A doutora Lúcia ganhou na nossa última promoção dos destaques da política e da administração pública e social do Ceará. Ela ganhou porque ela é diretora da Rede Feminina que atua no Instituto do Câncer. Ela é uma das principais médicas lá do Instituto do Câncer. É uma grande vencedora, inclusive já ganhou até a Sereia de Ouro do Sistema Verdes Mares. E além de todas as suas qualidades profissionais, é irmã do Dr. Lúcio Alcântara, ex-governador do Ceará. Doutora Lúcia, satisfação muito grande recebê-la aqui no nosso programa. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza e um cumprimento especial aqui ao Dr. Roberto Farias, que é esse grande incentivador de todos aqueles que se destacam nas atividades mais diversas, políticas, sociais, beneméritas, aqui do nosso estado, podemos dizer assim, não é restrito a Fortaleza. Perfeito. Doutora Lúcia, eu queria inicialmente que a senhora fizesse aí um resumo do seu currículo profissional e pessoal. Vamos pela parte pessoal. Nascida aqui em Fortaleza e filha de Valdemar Alcântara e Dolores Alcântara, originários do nosso município aqui, vizinho da região metropolitana, São Gonçalo do Amarante. Só que eu já nasci aqui em Fortaleza. Sou a terceira filha desse casal. Me alfabetizei, eu acho bem importante dizer isso aqui, numa escola pública, no grupo escolar Presidente Roosevelt, localizado na Avenida Bezerra de Menezes, a uma quadra do nosso endereço residencial. Nessa época, o meu pai era, inclusive, secretário de Educação e Saúde. Era uma pasta só. Depois é que houve o desmembramento dessas duas áreas, né? Saúde e Educação. Após o término do curso primário, na época, hoje a nomenclatura é muito diferente, né? Isso. É fundamental, é médio. Mas após o término do curso primário, eu passei para o ginasial no ginásio Santa Isabel, que ficava no final da linha da Avenida Bezerra de Menezes. Certo. E foi lá que eu terminei o ginasial. Como eu fiz uma opção de fazer medicina, vestibular para medicina, eu tive que sair do Colégio Santa Isabel, porque por ingerência, vamos dizer, da minha mãe, eu teria que continuar os estudos num colégio dirigido por irmãs religiosas. Certo. Foi quando eu me mudei, então, para o Colégio Juvenal de Carvalho, que é dirigido pelas irmãs salesianas. Certo. Daí, paralelo com esse terceiro ano desse curso científico, era o nome na época desse curso, eu fiz um cursinho pré-vestibular já dentro da faculdade de medicina. Os próprios estudantes de medicina mantinham nessa época um curso preparatório para o vestibular. Então, eu fiz isso. E já entrei na faculdade de medicina, então, em 66. Nesse ano, estava saindo, nesse mesmo ano, já médico formado, o Lúcio, meu irmão. E nós éramos, então, ele do 6º ano e eu ainda engatinhando no primeiro ano da faculdade. Foi o ano que eu entrei também na universidade. Foi. 1966. Quando concluí o curso, né, a graduação em medicina aqui na UFC, eu parti para uma residência médica no Instituto Nacional do Câncer, no INCA, já com o objetivo, já direcionada para
fazer a parte dentro da oncologia, a parte da radioterapia. E lá eu fiquei 3 anos nessa residência. Certo. Paralelo a essa residência, também, nessa mesma época, fiz um curso de pós-graduação da PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, nessa área de radioterapia. Isso tudo concluí a residência e esse curso da PUC em 74. Certo. E já chegando aqui em janeiro de 75, já estava iniciando a minha atividade como médica, radioterapeuta, no Instituto do Câncer do Ceará. E interessante, você fez a opção logo no começo, né? Logo que você entrou na medicina, praticamente já optou por essa especialidade. Durante a graduação, né, vamos dizer, simpatizei, olhei para várias especialidades. Certo. Mas um médico que fazia essa parte da radioterapia me convidou, me mostrou o serviço que nessa época estava iniciando o serviço no Instituto do Câncer. Certo. Era a primeira bomba de cobalto que se instalava aqui no estado do Ceará, em 69. Certo. E acabou me convencendo e eu parti então para essa especialidade, né? Uhum. Fui criticada muito, como é que vai se meter, tratar câncer, que não sei o... Mas eu levei adiante e acho que me dei bem, nunca me arrependi dessa opção de especialidade. Certo. Você exerceu algum cargo público, Lúcio? Porque o seu irmão governador ocupou vários cargos, foi prefeito. Você chegou a ocupar algum cargo público? Não, Roberto, não. Não, né? Não. Você Eu, nunca foi além de médica secretária no do... Instituto do Câncer do Ceará, eu era médica no Instituto de Prevenção do Estado, né, para atender as pacientes que eram diagnosticadas com câncer no IPCC, Instituto de Prevenção de Câncer do Estado do Ceará, que é da Secretaria de Saúde, né, do Estado, eram atendidas lá no ICC. Certo. Mas realmente fui contaminada pela medicina da família, mas não pela política. Perfeito. Por que você foi fazer medicina? O seu pai era médico, né? O Lúcio, seu irmão, médico. Então, é isso aí. A Luzia, a sua irmã também? Não, a Luísa não. Luísa. A Luísa é bibliotecária, foi muitos anos até bibliotecária da Faculdade de Medicina, né? Certo. Mas eu acho que foi exatamente isso, esse ambiente que eu vivi, né, desde pequeno. Meu pai, médico e político, mas não deixava de ser médico, até mesmo porque foi diretor da Faculdade de Medicina durante 6 anos. E eu convivendo com todo aquele pessoal, com todos aqueles professores médicos, e fui vivenciando e acabei fazendo. Além do Lúcio e dele, uma prima nossa, que os pais moravam no Amapá, veio aqui para Fortaleza, morava com a gente, fez medicina. Também fez doutor medicina. Ielda Alcântara. Então, acabou que contaminou mesmo. Parece que na casa de vocês, realmente quem entrava lá se contaminava com a medicina. Uma contaminação boa, né? Uma profissão muito boa, né? E por que a especialização na área de oncologia? A área de oncologia, sim, foi isso que eu já andei esboçando aí, com o convite desse médico, né, que já tinha retornado de uma residência médica nessa área, me tocou, me chamou, venha ver o serviço. E eu fui, então, procurando, dentro do meu internato, aquele último ano da faculdade, procurando e frequentando os serviços dentro do Hospital das Clínicas que tratavam mais, vamos dizer, dos cânceres. Então, fui muito do serviço do professor Murilo Martins, que tratava os linfomas, as leucemias, e acabei achando que realmente a gente tem o que fazer por esse pessoal que está com um diagnóstico desse. E fui em frente, né? Na residência médica, eu acho que consolidou essa minha escolha. Na época, eram os tratamentos mais modernos, aqui, pelo menos em termos de Brasil, era o INCA que fazia. Então, lá, na época, eu convivi e aprendi todas essas técnicas mais avançadas no tratamento do câncer. Mas uma coisa mais importante que eu acho também, que eu aprendi ali, assim, até a conviver com aquele sofrimento
daquelas pessoas, né, que adquirem uma doença dessa no seu familiar, porque além da dor física provocada pela doença mesmo, né, uma lesão no osso, a gente sabe que é uma coisa que dói bastante, mas também aquele outro sofrimento psicológico, né? A pessoa fazendo um tratamento daquele, uma cirurgia, às vezes mutilante, uma quimioterapia muito agressiva e na incerteza, né? Será que aquilo vai dar resultado? Será que eu vou obter a minha cura? Vou voltar às minhas atividades profissionais, à família? Ou será que eu estou cada dia caminhando para o meu final? Então, isso também amadurece muito a gente quando você vai num serviço só de oncologia. E é interessante, né, doutora Lúcia, a senhora ter feito essa opção, né? Quer dizer, de uma especialidade em que as pessoas sabem que a doença é grave, né? Que dificilmente virão se recuperar, né? Mas a senhora fez essa opção, né? Fiz. Mas graças a Deus a gente hoje já consegue muitos resultados. Exato. Porque o segredo do sucesso desse tratamento é o diagnóstico precoce, né? E muitas vezes a gente sabe a doença já se manifesta numa fase muito adiantada, quando nenhuma quimio, nenhuma rádio é capaz de reverter esse quadro. A senhora percebe que o paciente, logo que ele tem conhecimento de que tem essa doença, normalmente a pessoa fica muito deprimida? Tem várias fases. A primeira fase é da negação. Não, isso não está acontecendo comigo. Esse diagnóstico está errado, não é possível. A pessoa nunca acha que é com ela. Nunca acha. Depois vem uma outra fase, mas por que eu? Né? Do questionamento. Mas eu procuro fazer tanta coisa certa, eu ajudo tanto quem necessita. Isso. Enfim, ando tão certinho aqui na minha vida profissional, na minha vida familiar. E depois vem a outra fase da aceitação, né? E aí começa esse questionamento, mas enfrentam o tratamento. Mas enfrentam, né? Enfrentam. E a gente sempre tem que colocar para a pessoa, né, que aquilo está numa batalha, mas que não pode abandonar. Né? A senhora acha que é correto o paciente saber logo que está com câncer? Olha, doutor Roberto, isso aí é um negócio que... É uma coisa muito questionável. Se discute e não chega a nada. Tá entendendo? Porque Para o familiar, sempre. Não é possível você não contar a pura verdade. A família tem que tomar conhecimento. Alguém né? da família Alguém da tem família. que estar. Certo. Agora, mas o ao paciente a gente adota assim. Ele está questionando? Ele está perguntando? Ou ele, porque tem daqueles que nem perguntam, não quero nem saber, faz o tratamento, mas aquilo parece que não é com ele. Mas tem outros não. Doutora, isso é câncer? Doutora, mas esse tratamento, só quem faz esse tratamento não é quem tem uma neoplasia maligna? Então aí a gente vai entrando, né? Não posso dizer, nunca dizer ou dizer sempre. Mas parece tem que ver onde vai pisando. Nos centros mais adiantados, em São Paulo e nos Estados Unidos, parece que já dizem, né? Já está mais para dizer. Já está mais para dizer. Eu tive um caso da minha família, viu, doutor? A minha mãe morreu de câncer. E ela estava aqui no Ceará e a gente escondendo, ninguém falava em câncer, pelo amor de Deus, não se fala nisso. Aí eu consegui uma consulta com o doutor Fernando Gentil, lá em São Paulo. São Paulo. Que era um papa, né? Cearense, papa da oncologia. Irmão da dona Beatriz Filomeno. Da dona Beatriz, com certeza. E eu marquei uma consulta com ele, aí eu peguei um táxi lá em São Paulo com ela. Eu disse, olha, eu quero ir para o Instituto, não me lembro como é o nome do... É AC Camargo. AC Camargo, Quando eu disse AC Camargo para o taxista, ele disse, o Hospital do Câncer? Exatamente, Aí me lascou. Porque aí a minha mãe nunca tinha falado em câncer. Nunca tinha falado, Porque o taxista entregou. Nesse negócio de dizer ou não dizer, em geral entra o filho, ou entra o marido, entra uma família e diz, a minha mãe não pode saber. Sabe? Tem muito isso. A família impedindo, barrando de se jogar a verdade. Mas no meu caso foi o taxista. O taxista estragou aí o plano da família. Doutora, Fundação e História do Instituto do Câncer no Ceará. Bom, Fundação do Instituto do Câncer.
há 73 anos, foi fundada por 10 médicos e um padre. Esse padre é o padre Arquimedes Bruno, morreu há pouco tempo. Né? Eu conheci o padre Arquimedes Bruno. Né? O padre Arquimedes é um desses. E no meio desses 11, tá o doutor Valdemar Alcântara, o doutor Haroldo Joaçaba, o doutor Nilton Gonçalves, o doutor Walter Cantídio, muitos desses, os mesmos fundadores da Faculdade de Medicina. Ah, tá certo. E de lá, então, fundou o Instituto do Câncer do Ceará, mais uma célulazinha muito pequena dentro da Santa Casa de Misericórdia. Ah, quer dizer que começou lá, né? Começou lá. Era o Instituto do Câncer do Ceará, mas funcionando com uma salinha, um ambulatório pequeno dentro da Santa Casa. E de lá para cá veio crescendo. Então, em 69, com a chegada dessa primeira bomba de cobalto aqui no Ceará, realmente foi assim um marco grande, né, que foi começar a fazer radioterapia aqui. E isso foi quando o Instituto construiu a sede que hoje está um complexo muito grande, mas onde começou ali no Rodolfo Teófilo. Era aquele mesmo local onde funciona hoje? Era aquele local. Aquele local foi o IPEC, na época era o doutor Luciano Torres de Mello, me lembro, que doou o terreno, né? Isso. E foi feita essa construção desse ambulatório e essa sala para essa bomba de cobalto. Por sinal, foi um homem que morreu muito novo, Luciano Torres. E morreu de câncer, né? Morreu de câncer. E então, Roberto, desde essa época da fundação, meu pai veio sendo presidente, que foi até falecer, e seguido do doutor Haroldo Joaçaba, que era o vice, e assumiu a presidência, né? E o Instituto do Câncer, assim, das poucas instituições que a gente sabe, pelo menos aqui no Ceará, que tem uma história tão crescente, né, tão vitoriosa, eu digo assim, como o Instituto. Isso se deve, assim, à seriedade, né, ao compromisso de como essa instituição funciona, né? Veio do seu princípio, dos seus fundadores, tem passado para os continuadores. É uma instituição filantrópica e, com certeza, como toda instituição filantrópica, tem as suas dificuldades, né? Porque lá nós não temos verba de governo federal, estadual ou municipal. Como é que vocês sobrevivem? Nós vivemos dos atendimentos prestados ao Sistema Único de Saúde, ao SUS e aos convênios. Mas 75% do nosso atendimento, que é na área de radioterapia, cirurgia, químio, tudo é SUS. É SUS. Que é assim, por que se faz, por tratamento que se oferece a esse paciente do SUS, é muito pouco, né? Então, o convênio é que ainda ajuda um pouco a gente a sobreviver. Mas é isso que eu digo. Eu acho que a seriedade, o compromisso dos dirigentes é que aguentam uma instituição como essa, né? Por dificuldade passamos. Agora mesmo a prefeitura está aí com um trave com a gente, né? Mas é isso mesmo. A gente, entrave que eu digo não é de verba, é de repasse do pagamento do SUS, né? Doutor, eu queria inclusive aproveitar a oportunidade. Eu perdi recentemente uma irmã, Maria Alice, faleceu lá no Instituto do Câncer. Mas eu queria lhe parabenizar aqui de público. Eu fiquei encantado com o serviço de vocês lá. Muito bom, o atendimento, o pessoal muito simpático, muito atencioso. Infelizmente ela partiu, porque o caso dela era muito grave, mas eu queria fazer esse registro da dedicação do pessoal, da atenção do pessoal. Eu realmente achei uma coisa maravilhosa, entendeu? E queria lhe parabenizar. Tá, muito obrigada. Pelo serviço de lá no Instituto do Câncer. Isso aqui entusiasma a gente a continuar nessa linha, certo? Porque a gente tem esse diferencial todo do ICC, que nós acolhemos, né, aquele paciente com diagnóstico, faz todos os tratamentos e até os cuidados paliativos, né? Nós mantemos até home care, atendimento domiciliar,
com visita do médico, com visita da enfermeira, do psicólogo, serviço social. Então, é uma instituição completa, completa. E o pessoal bem-humorado, o pessoal tratando bem. Eu fiquei encantado, realmente. Meus parabéns, viu? Agora, lá tem uma área que é paga, doutora? Tem uma área particular? Tem uma área uma da de internamento de convênio, né? Convênio particular e outras enfermarias do SUS. Tem. Sim, mas tem uma área que é particular, né? Particular mesmo é muito pouco, viu, Muito Roberto? pouco, né? É, muito pouco mesmo. Mas é junto com o dos convênios. Com dos convênios. Tem né? diferencial. Ah, Não. tá certo, certo. Isso, de qualquer maneira, contribui um pouco para a manutenção. Contribui. E também, assim, a gente, a sociedade, né, aqui do Ceará, eu acho que entende também que uma instituição dessa precisa da presença, precisa do apoio de alguém. Então, a gente conta, né, com algumas doações. Ah, existem doações espontâneas? Doações, a gente tem o telemarketing, né, aquele sistema de telefonar, de mandar um motoqueiro na sua casa, pegar aquela contribuição. E também tem outros que aportam uma quantidade maior, em vez de comemorar uma idade, uns 60 anos, 70 anos, não sei quantos anos de casadas, a gente, em vez de fazer festa, chega lá para a direção e diz, nós queremos fazer uma boa doação. Então, isso aí é por isso que essa sociedade contribui, é porque vê que a coisa realmente funciona, né? Perfeito. A pessoa vê que realmente é uma instituição séria e que presta um bom serviço. Bom serviço. Doutor, o que é a rede feminina? Pronto. Eu fiquei 42 anos na assistência, fazendo a radioterapia mesmo, né? Atendendo aquele paciente que precisa, que tem indicação de fazer radioterapia. E depois achei, né, que estava na hora de ir saindo, de dar lugar para outros novos que vinham chegando com tecnologias mais avançadas. Todo o nosso corpo clínico, Roberto, é todo que tem especialização. Quando não é fora do país, pelo menos é aqui, nas duas grandes instituições, a Secamar, que você falou, o INCA, de onde eu fui, né? Certo. São as duas que estão, assim, continuam, vamos dizer, sendo referência, né, no tratamento de câncer. Aquele universitário, o doutor que conclui, ou vai para um ou vai para outro, quando quer se especializar na área da oncologia. Então, aí eu fiz essa opção de não vou agora deixar o instituto de mão e passei para a rede feminina. Foi justo porque a dona Heloísa, do doutor Haroldo de Joaçaba, né, ela era presidente da rede, foi ela que fundou a rede feminina aqui. A rede feminina é uma coisa nacional. Ah, nacional. É Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Ela criou a rede local. E ela criou a rede local. Certo. E era uma entusiasta disso. Porque ela começou esse movimento, porque ela disse que se sensibilizava quando acompanhava o doutor Haroldo, havia uns pacientes mais carentes e tudo. Ela foi se sensibilizando com isso e fundou a rede. A rede que tem esse objetivo de olhar aquele paciente mais carente, ajudar, identificar que às vezes é um mínimo que pode fazer. Então, fundou a Casa Vida, que era uma casa que existia lá, precária, assim, pequenininha, na vizinhança de lá do hospital, mas foi o primeiro, o núcleo, né, a semente dessa Casa Vida foi essa vizinha, né? E depois passou-se para uma outra, um meio quarteirão adiante, melhor já, mas desde 2014 nós inauguramos a nova sede da Casa Vida, muito grande, que não foi reforma puxadinha, não foi um projeto do Muratório, para isso mesmo, de frente para a Lagoa do Rodolfo Teófilo, uma maravilha. Quem conhece, esses professores de fora que vêm visita, conhece outras casas de apoio em outros estados, diz que nenhuma como a nossa. Mas foi recursos públicos que vocês conseguiram para essa construção da rede? Foi
doação foi as feiras da Receita Federal, daquelas mercadorias apreendidas. Certo. A gente ganhava aquelas carretas, fazia as feiras. E o Instituto mesmo bancou. Porque o Instituto tem 3 braços principais, o Instituto Câncer Ceará. Tem a parte da assistência, que é o hospital, que hoje tem o nome de Hospital Haroldo de Joaçaba. Era só o Hospital do Câncer. Mas depois que o doutor Haroldo faleceu, achou-se por bem homenageá-lo e dar o nome do hospital, né, de Haroldo de Joaçaba. Essa é a parte da assistência. É o diagnóstico, é o tratamento, seja cirúrgico, seja radioterapia, seja químio. É a parte do ensino, que isso aí é a grande outra vocação do ICC, é a parte do ensino. Com residência médica, com a parte de residência multiprofissional. Nós lá estamos formando, preparando a nutricionista nessa área de oncologia, a fisioterapeuta nessa área, o assistente social, a psicóloga. Então, isso é uma grande coisa, isso era muito desejo do doutor Haroldo, essa parte de ensino. Ele, mesmo aposentado, continuava indo fazer aquelas ambulatórios na faculdade, né? Porque ele era assim, voltado mesmo para o ensino. E o Instituto do Câncer tem se firmado bastante. Então, é residência médica, é residência multiprofissional. Beleza. Doutorado e mestrado, por hora, em parceria com a Secamargo, porque exige aquele número de doutores, mas acreditamos que daqui a um ano nós vamos ter o doutorado próprio do ICC. Já preenchemos aqueles requisitos do MEC, né? Beleza. Doutora, a gente conversando com uma pessoa inteligente como a senhora, em um tema tão interessante, o tempo passa rápido. Mas eu ainda queria lhe fazer uma pergunta. Como encaminhar um paciente para o Hospital do Câncer? Pronto. O paciente que nós acolhemos, o nome é esse mesmo, nós chamamos de acolhimento, é aquele paciente que já vem com uma biópsia positiva, que foi feita num posto de saúde desses aqui em Fortaleza ou no interior, confirmando esse diagnóstico. Ou pelo menos um exame que ainda não tenha essa biópsia, mas tenha uma tomografia, por exemplo, altamente suspeita, muito sugestiva de ser uma neoplasia, esse paciente entra para tratamento. Certo. Ele precisa trazer nessa consulta aqui, informativa aqui para o público que está aí ouvindo, precisa que traga esse exame, ou logo a biópsia, o comprovante de residência, porque se ele for do interior, tem que anexar um encaminhamento da Secretaria de Saúde do município de origem. Certo. E o CPF. Ele, então, é admitido e vai fazer os exames e vai fazer o tratamento. E é como eu te disse, é um tratamento que nós damos desde esse acolhimento até a fase final da vida, ou até ele ser liberado, graças a Deus, bem, para voltar às suas atividades profissionais. Perfeito. Doutora Lúcia, eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui no nosso programa. Infelizmente o tempo passou muito rápido, mas eu queria colocar nossas câmeras à disposição para a senhora acrescentar alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado. Então, eu gostaria de só dar uma mensagem aqui para a população, né, que alertem para os diagnósticos precoces. Quando eu apresentar as mulheres que apresentam alguma alteração na mama, procurar um serviço. As mamografias estão aí disponíveis. É uma tristeza a gente ver tanto caso de mama avançado, quando a gente sabe que a cota de mamografia não foi preenchida. Às vezes é só aquele tabu de não querer ir fazer o exame. Certo. E também os homens, né, que se atentem a fazer um PSA, que o tumor também de próstata uma incidência muito alta. Enfim, é que sintomas de alerta, procurem realmente os serviços médicos, porque o diagnóstico precoce é o segredo de um bom resultado de tratamento no câncer. Tá. Doutora Lúcia, muito obrigado pela sua presença. Roberto. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Eu acho que a senhora trouxe umas informações de muito interesse da população. Muito obrigado a todos e vamos ao intervalo. Na segunda etapa voltaremos com a nova entrevista.